Nessa palestra de hoje, essa palestra de hoje, ela foi criada, ela foi constituída, ela foi elaborada com base em diversos atendimentos, trabalhos feitos em empresas, atendimentos individuais e coletivos, estudos, e eu já tenho colhido muitos retornos das pessoas que viram essa palestra, tiveram contato com esse conteúdo, falando um pouco sobre como isso mudou a vida deles. Então, de certa forma, existe algo poderoso que pode acontecer para você aqui, hoje, neste momento. Em qual momento? Agora, neste momento. Então, se você tem a oportunidade de assistir agora, assista. Né? Ou, na primeira oportunidade que você tiver para assistir, disseminar um bom conteúdo, enviar para as pessoas que você ama, para as pessoas que você deseja o bem, não perca tempo. Aproveite o momento e divulgue, dissemine algo que pode te ajudar e ajudar outras pessoas também. Dizer o seguinte, que receba esse conteúdo como algo complementar para a sua vida, sabe? Às vezes a gente recebe algo e fala, nossa, eu não penso assim. E tudo bem, não tem problema você não pensar assim. Quando nós entendemos, quando nós estudamos sobre crescimento, o que acontece na realidade é que muitas vezes vai chegar algo que você já sabe. Ponto para você, você pode melhorar aquilo que você já sabe. Vai chegar algo que talvez você nunca tenha visto. E aí, talvez você aprenda um conteúdo novo. E também não podemos descartar que pode chegar algo que talvez até questione as suas certezas. Se você passa por qualquer uma dessas 3 etapas, então garantidamente nós estamos falando de crescimento, adaptação, mudança, evolução, transformação, todo esse tema que nos acompanha. Quando nós falamos do crescimento, eu posso fazer perguntas para você. Por exemplo, você gostaria de conhecer mais coisas do que você conhece hoje? Você gostaria de ser mais reconhecido do que você é reconhecido atualmente? Você gostaria de gerar mais mudanças positivas para a sua vida em relação àquelas que você consegue realizar neste momento? Você gostaria de viver em um ambiente onde as pessoas são mais respeitosas? Você gostaria de viver num ambiente onde as pessoas se ajudam? O nome desse gostaria é expectativa, e nós temos várias expectativas, das mais simples às mais complexas. Simples, por exemplo, eu tenho uma roupa, quero trocar, quero uma nova, e as mais complexas são alguns desses exemplos que eu comentei agora. E você tem essa expectativa, é uma expectativa de transformação. E é transformação porque você está num estado agora, entende? E você quer partir para um determinado estado diferente do que você tem hoje, empoderando, crescendo, trazendo algum tipo de satisfação e alegria, e isso é muito bom para você. E nesse momento, você vai enfrentar a maior dificuldade de quem quer crescer, que é o grande primeiro passo, que é romper com o que eu tenho hoje. Por que eu estou dizendo romper com o que eu tenho hoje? Por que eu estou enfatizando esse processo? Porque não adianta nós falarmos de metodologia para crescer em tempos difíceis se você realmente não absorver o crescimento dessa forma como eu estou te passando, entende? Porque se você não entender o tipo de mudança que o crescimento pode gerar na sua vida, no primeiro obstáculo que aparecer, na primeira dificuldade, talvez menores até do que as que a gente vive hoje, você já desistiria. E você desiste de um processo importante, você desiste de um projeto importante para a sua vida, você desiste de coisas essenciais para você, pelo simples fato de que aparece alguma coisa à sua frente, um obstáculo, uma dificuldade. Eu não estou desmerecendo essa dificuldade, mas eu também não quero empoderá-la, sabe? Porque você é mais do que isso, eu tenho certeza disso, e você já superou várias vezes, mas em alguns momentos a gente fragiliza e cede, e deixa de conquistar coisas importantes. Então, se você não entende o valor do crescimento, você vai desistir mais cedo. E num momento de dificuldades, como esse que a gente está passando agora também, momentos diferentes, no mínimo, vai desistir mais cedo ainda. O primeiro movimento, então, é de ruptura, sabe? Para você alcançar alguma coisa interessante para a sua vida. E eu gosto da analogia, uma analogia que certamente você conhece, que é a analogia da borboleta saindo do casulo. Em algum momento, ela faz algo para ela mesma que coloca num contexto lá de escuridão, num contexto apertado, firme, contra a evolução dela, aparentemente. E coisas começam a acontecer, né, no meio daquela escuridão, e ela sente coisas no corpo, eu imagino. E eu fico pensando isso também, às vezes a gente se coloca numas frias e fala assim, meu Deus, o que eu fiz comigo? E coisas começam a acontecer com você, você se sinta talvez na escuridão, sem saber para onde você vai, sem saber para o que você vai fazer. E no final das contas, ela começa a fazer uma força contrária e vê que aquela parede é mais dura do que ela imaginava, e que para isso ela precisa crescer, e para isso ela precisa de uma musculatura nova, talvez.
E com o passar do tempo, pela insistência, que vai trazer a vida para ela, sobrevida a ela consegue talvez criar uma trinca naquele grande casulo. Talvez pelas frestas, um raio de sol passe e ela começa a olhar e fala: opa, depois de tudo isso, um negócio aconteceu comigo. Eu não estou mais igual. E ela começa a curtir aquilo e de repente romper mais, e ela percebe que tem forças. Ela percebe que o cenário já não é mais aquele, já naquela escuridão absoluta, já entra algum sol, e quando ela sai poderosa, sai viva, sai limpa, sai transformada, entende? Sai transformada. Ela cresce no meio das dificuldades. Então é possível também isso acontecer com você na sua vida? A pergunta é: será que crescimento é para você? E se você deseja uma transformação na sua vida, se você deseja uma evolução, então crescimento é para você. Eu quero te mostrar isso aqui. Olha só, talvez você até tente se convencer ao contrário às vezes. Mas eu quero te convencer e te mostrar por que crescimento é para você. Eu falo para pessoas, elas dizem assim: não, eu sou novo demais. Aí eu converso com outras pessoas: eu sou velho demais. Aí eu converso com outras pessoas que estão na minha idade: então, eu ainda estou decidindo se lá e cá, eu estou meio incerto. E param a vida, deixam de buscar, fazem perder importância aquilo que faz sentido, aquilo que um dia foi propósito. Eu dei esse nome e pede, entende? Eu quero dar alguns exemplos para você que acha que é novo demais. Existem pessoas no mundo com menos de 15 anos mudando o mundo. Tem um cara, se eu não me engano o nome dele é Ryan Lejac. Esse cara com 6 anos, essa criança com 6 anos, teve contato com crianças pobres na África que não tem água. E tomou isso para ele. Ele falou: como tem gente que não tem água e que morre de sede? Como isso pode acontecer? E começou a batalhar, e na adolescência construiu um poço. E esse poço, ele foi para dentro de uma escola. Pessoas consumiram aquela água. De lá para cá, desses 6 anos para cá, ele construiu uma instituição que já cavou mais de 800 poços de água naquela mesma região. 800 poços. Milhares e milhares de pessoas vivendo por conta desses poços. Quantos anos ele tem hoje? 22. 22 anos para você que é novo demais. Quer saber? Olha, os fundadores da Nestlé, o fundador do McDonald's, o idealizador da fórmula da Coca-Cola, quando eles entraram nesses projetos, eles tinham simplesmente mais de 50 anos de idade. Quem é velho aqui? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Do que a gente está falando? O que você não tem? Hoje, em termos de informação, uma criança de 8 anos de idade tem acesso a mais informação do que um general do exército norte-americano há 50 anos atrás. Imagina você, o que você tem acesso, o que você pode fazer com isso, entende? Você está esperando o quê? Será que não tem chance de crescer mesmo? Aí diz: eu não tenho chance. Eu vou falar para você: quem não tem chance é gado na fila do abate. Você tem chance. Enquanto o sol que bate em mim bater em você, você tem chance. É o mesmo sol para todo mundo, é a mesma vida para todo mundo, a chance é sua. Você precisa tomar posse disso, entende? Você precisa tomar posse disso, você tem chance. Quer mais? Tem um cara chamado Nick Vujicic. Nick Vujicic. Esse cara, quando nasceu, cara, com todo respeito, viu, gente? Esse cara, quando nasceu, ele nasceu sem os braços e sem as pernas. E, rapidamente, ele começou a sofrer bullying por onde ele passava. Ele escutou coisas terríveis. Ele ouvia das pessoas, dos colegas de escola dele, dizendo assim: você vai ser um marido que não consegue pegar a mão da sua esposa. Olha isso. Você vai ser um pai que não consegue carregar seu filho no colo. Quem é pai sabe o valor disso, assim como eu. Não existe trabalho para pessoas como você. E ele ouvia coisas assim, e ele começou a focar nessas coisas, nesses comentários, nesse bullying, nessas brincadeiras que chegavam, a ponto de querer perder a própria vida, e o desgosto dele era tão grande, para você ter uma ideia, que ele pensou: mas se eu tirar a minha vida, eu ainda vou dar mais desgosto ainda para os meus pais, que sempre me entregaram amor e me encorajaram a fazer coisas diferentes. Olha a situação. Esse cara é vivo hoje. Ele é australiano, mas mora, se não me engano, no Canadá. E para você ter uma ideia,
Esse cara, ele já falou para milhares, milhares e milhares de pessoas. Ele recebe, em média, 3.000 convites para palestrar no mundo inteiro. Esse cara conheceu 7 presidentes de grandes nações. Se você olhar para ele hoje, não nasceram os braços e nem as pernas. O que mudou? O que mudou? Se ele continua a mesma pessoa com essas limitações físicas, entende? Eu pergunto, crescimento é para você? Cara, escreva aqui no chat, por favor, crescimento é para mim. Você precisa estar convicto disso. Crescimento é para mim. Escreve no chat isso. Crescimento é para mim. Crescimento é para mim. E, por favor, nunca mais abra mão de você mesmo. Ok? Crescimento é para você. O que acontece no crescimento, eu escuto também algumas pessoas falando assim, não, eu cheguei onde eu queria, agora eu não quero mais, vou deixar para os outros. Olha, não, para mim já está bom. Ou então, não, isso aí não vale pena para mim. E por trás dessa postura, às vezes que tenta até passar uma certa modéstia, né? Tipo, não é para mim. Na verdade, o que esconde é uma postura arrogante diante das possibilidades que estão aqui, na mesa à sua frente, à mesa à sua frente. É uma postura arrogante, entende? Porque você foi preparado para algo maior. Não existe final disso. Uma vez que começa, é para sempre. Isso é para você, isso é seu. Olha só, eu vou te dar algumas dicas agora, eu gostaria que você tomasse nota para realmente poder fazer uso disso depois. A primeira dica é que você deve olhar para as questões que aparecem na sua vida, sejam elas difíceis ou não, com um olhar positivo. Aí você fala, não, era o que faltava. Esse cara vai falar que olhar positivo vai mudar minha vida, né? Eu vou dizer o seguinte para você, coisas difíceis acontecem, depois que elas passam, ficam as lições ou não. O que vai te encorajar a olhar para trás de novo e achar essas lições é justamente entender que elas podem ser positivas para você. Então você pode encarar essas situações com um olhar positivo. Eu quero contar uma história aqui para você, vou contar outras histórias, mas eu quero contar uma história para você, falar de uma outra pessoa. Eu acredito muito na Bíblia e tem uma história lá que eu amo, que fica em Gênesis, de um cara chamado José. Não sei se você acredita ou não, mas eu não estou tentando te convencer de nada. Eu quero que você preste atenção na história para você captar coisas importantes, são lições importantes para você. O cara chama José. Esse cidadão tinha 12 irmãos, ou, sei lá, mais de 10 irmãos, com certeza. E ele era um dos mais novos, se não me engano, o segundo mais novo da família. O pai amava José, e na Bíblia está escrito até que amava José mais do que os outros, né? Então, amava José. Ele ensinava José, mas não ensinava à toa, ensinava porque José obedecia, porque José era leal, porque toda vez que o pai pedia para ele fazer alguma coisa, ele fazia, ele estava lá. O que ele tinha gerado de compromisso, ele cumpria, ele estava dentro, ele usava tudo que ele tinha para fazer, e o pai o amava por isso, e ensinava coisas diferentes do que ensinava para os outros irmãos por isso. Os outros irmãos tinham inveja dele. Em um determinado momento, a inveja cresceu tanto que eles pegaram José e pensaram em matá-lo, e com receio de matar alguém do próprio sangue. Naquela época, isso aí pesava bastante. Hoje em dia, parece que tem alguns desenfreados que não ligam para isso, mas naquela época, eles com receio de matar gente do próprio sangue, jogaram ele num poço seco. Num poço seco. Imagina o desespero de um irmão caçula, amado pelo pai, filhinho de papai, que recebia ensino, instrução, agora foi jogado num poço seco pelos próprios irmãos, e ele gritava para o socorro, irmãos, por que estão fazendo isso comigo? O que aconteceu? O que está havendo aqui nesse lugar? E aí os irmãos não socorreram, e em um determinado momento ele é puxado, e esse desespero talvez comece a desaparecer um pouco, só que quando ele é puxado, ele é entregue para mercadores que estavam indo negociar escravos no Egito. Olha só que coisa de louco, de filhinho de papai, ele passa a ser escravo, e começa a passar, eu fico imaginando, começa a passar coisas na cabeça do tipo, gente, eu não despedi dos meus pais, eu nunca vou ver meu pai, nunca vou ver minha família de novo. E isso começa a tomar conta talvez da mente dele, e o que é isso? E aí ele é entregue. Quando ele chega no Egito, ele é vendido para um general do faraó, que chama Potifar. E na casa de Potifar, ele começa a trabalhar como escravo limpando. Só que José era José. O que ele tinha como filhinho de papai, ele continua agora tendo como José também escravo. E ele começa a limpar mais que todos, agir mais que todos, ser mais leal que todos, e mostrar a conexão dele com aquilo que ele faz, e sendo escravo ou não, ele tem deveres, ele cumpre os deveres, a ponto do próprio Potifar, do próprio general, nomear ele como supervisor da casa. Nada acontecia na casa sem que José soubesse.
Potifar não sabia mais o que acontecia dentro da casa, mas José sabia, ele era o segundo homem da casa. Segundo homem da casa. Escravo, segundo homem da casa. Num determinado momento, a esposa de Potifar, a esposa desse cara, que devia ser bonita, né? O general do faraó, devia ser uma mulher bonita, dá em cima de José. E ele, com a lealdade dele, não atende, não responde a ela. E ela vai ficando nervosa, dá em cima outras vezes, ele não responde, ele não cede, a ponto de, em um determinado momento, ela arrancar as roupas dele e começar a gritar, socorro, estuprador! E ele é preso. Imagina você preso, acusado de ter feito alguma coisa com a esposa de um delegado hoje. Imagina naquela época, né, onde as leis eram muito mais severas. Então, imagina a condição dele de ser injustiçado de novo, de repente, quando as coisas estão melhorando, toma uma rasteira da vida. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Algumas coisas estão melhorando, de repente cai tudo, desaba tudo. Aí você, meu Deus, o que vai acontecer? Aí acontece de novo com José. Aí ele vai para uma cadeia. E essa cadeia é uma pior cadeia, cadeia privativa do general do faraó. Ficava na casa desse mesmo cara que ele assediou a esposa, foi acusado de assediar a esposa. Lá na cadeia, ele entra, então, como escravo presidiário. A situação que estava ruim fica pior. Sabe quando a gente fala assim, não pode piorar? Pode. Né? E era ruim, ficou pior. Só que, mesmo nessas circunstâncias, José não deixou de ser José. Quando nós enfrentamos situações ruins, a gente não perde quem a gente é, entende? A gente esquece, a gente não usa muitas coisas, mas a gente não pede isso. E José era um cara leal, um cara que fazia tudo o que tinha que fazer, um cara que corria atrás, é um cara agradável, um cara que era dedicado àquilo. E logo ele passou a ser o gerente da prisão. Gerente da prisão. E ele tinha um dom lá de interpretações de dois funcionários do faraó. Cedo, mais para frente, o faraó descobre que ele tem esse dom, chama ele para interpretar um sonho. O faraó tinha sonhado, você que é curioso, nunca viu a história, o faraó tinha sonhado que 7 vacas gordas subiam do rio Nilo, aí depois vinham 7 vacas magras, comiam as vacas gordas e continuavam magras. Aí tinham 7 espigas de milho gordas, bonitas, aí vem 7 espigas magras, comem as espigas gordas e continuam magras. Aí ele contou, muitas pessoas tentaram revelar, não revelaram, morreram, e José chega lá e diz, você vai ter 7 anos de fartura, depois desses 7 anos vem 7 anos de fome no mundo. Você precisa arquivar comida, você precisa guardar comida, você precisa cuidar da sua despensa, porque você vai ser celeiro de vida para o mundo, para o mundo, para o mundo. Aí o faraó olha e fala, faz muito sentido isso, eu acredito em você, quem está pronto para cuidar disso para mim? Quem? Tinha que ser um cara leal, porque ia administrar a riqueza do mundo, a vida do mundo futura. Tinha que ser um cara que tinha habilidades de gestão, de supervisão talvez, uma passagem de supervisão, uma passagem de gerência talvez, um cara com habilidades com pessoas, um cara com habilidades de gestão mesmo. Enfim, quem era o cara preparado que estava lá conversando com o faraó? José. José vira simplesmente o príncipe do Egito. O cara imediatamente abaixo do faraó. Não tinha ninguém maior do que ele, a não ser o faraó. Ninguém. O que a gente aprende com isso? Às vezes as situações difíceis acontecem, mas até isso é preparo para o que vem em seguida para a gente. Mas se a gente cede para isso, se a gente não reconhece que até situações mais difíceis trazem mudança e transformação, e podem trazer transformações poderosas para a gente, se a gente não reconhece isso, fica muito difícil você avançar, fica muito difícil você aproveitar, fica muito difícil você fazer uso de algo que já é seu pelo que você viveu. Eu não estou desmerecendo as situações difíceis que você já tem vivido. Inclusive, eu quero dedicar aqui os meus sinceros sentimentos para aqueles que perderam pessoas queridas em toda essa história que a gente está passando. Eu perdi pessoas queridas, pessoas próximas, perdi amigos, pessoas que eram referência para mim, perdi muitas pessoas nesse período. Lamentei muito, chorei muito por pessoas realmente conhecidas. Imagino que talvez você também tenha sido afetado por isso. E também, talvez tenha perdido, eu perdi não só por questões do Covid, mas também por pessoas que estavam adoecidas antes disso e partiram também nesse período. Eu não estou desmerecendo isso. Essa perda, ela vai trazer uma dor, sabe? Eu não estou dizendo para você não viver essa dor, que isso não acontece. Não, seria loucura minha dizer isso. Mas eu estou dizendo que essa dor acontece. Mas em algum momento você continua, você tem esse papel. O sol continua batendo em você. Você continua sendo quem você é, com tudo que você tem de qualidade. E você precisa seguir adiante. Tem mais coisa dependendo de você, tem mais coisa que precisa vivenciar. Eu digo isso porque, em algum momento, lá na frente,
O que vai mudar é o tempo que isso vai acontecer, se você topar, enxergar desse jeito que eu estou te propondo, em algum momento lá na frente, você vai conseguir encontrar até uma certa gratidão. Gratidão pelo que você viveu também. Que não foi bom. Às vezes a gente entra numas frias e não tem os resultados que a gente gostaria em um determinado projeto, em uma determinada ação. Não tem. Mas quem disse que o crescimento é focado só nesse resultado que você esperava? No meio de tudo isso você tentou, você já não é mais a pessoa que entrou nesse projeto, você é uma pessoa recheada, capacitada, com novas habilidades, novas atitudes, enfim, você é uma pessoa mais completa nesse sentido também, mesmo que não tenha alcançado o resultado principal, talvez. Você aprendeu, da próxima vez que você tentar isso, talvez você esteja mais preparado ainda, entende? Nessas situações é possível ainda, de alguma forma, em algum momento, encontrar gratidão. E existe um cara chamado Tal Sarra. Ele tem simplesmente a aula mais concorrida de Harvard. Ele dá aula sobre felicidade. E na aula dele, a aula mais concorrida de Harvard, felicidade. Na aula dele ele diz o seguinte: felicidade está ligada à gratidão. É feliz quem é grato, não é feliz quem tem mais dinheiro, não é feliz, é feliz quem encontra gratidão naquilo que está fazendo. Aí é feliz. Aí essa pessoa é feliz. Então, a sua felicidade está ligada ao nível de gratidão que você encontra em todos os eventos da vida. Diariamente, frequentemente, quanto mais você encontra gratidão, mais feliz você será. A minha pergunta para você é, já que a gente está falando desse olhar positivo, desse tipo de olhar, quem é você quando você está feliz? Pensa nisso. Entra num lugar feliz, quem que você vence? O que você consegue fazer quando você está bem, quando você é feliz? O que você consegue, do que você é capaz, meu Deus do céu, só você sabe disso. O que você é capaz quando você está feliz, quando você encontra alguma coisa e fala, nossa, eu quero isso, eu posso viver isso na minha vida. E você vai para cima e consegue fazer e gera mudança. Quem é você quando você está feliz? Então, a felicidade depende realmente do quanto você é grato no dia a dia, da capacidade que você tem de encontrar isso. Uma vez que você encontra essa gratidão, uma vez que você encontra esse tesouro no meio das ações que você vive, uma vez que você encontra, você está preparado para o próximo item, que eu gostaria que você anotasse, que é direção. Um olhar positivo, seguido de uma direção. A direção, em momentos difíceis, é muito mais difícil. É difícil você falar assim, não, o que você quer para a sua vida daqui a 2 anos? Aí você está vivendo aqui e fala, meu Deus, daqui a 2 anos, o que eu quero para hoje, no final da tarde? E é exatamente esse conselho que eu vou dar para você. Em momentos difíceis, fica quase impossível você fazer projetos, olhar para projetos de longo prazo. Então, vai ser muito importante para você encontrar uma direção no curtíssimo prazo. Para a sua vida, como funciona isso? Vou te dar um exemplo. Ao invés de você fazer projetos para o final do ano, você olha e faz um projeto para o seu dia de hoje. Você acordou, antes de você fazer qualquer coisa, você fala, quais são as 3 coisas que eu tenho que fazer no dia de hoje? E faz. E corre atrás. Essa é a sua meta hoje. Entende? Isso é algo que vai te trazer um retorno positivo, o retorno que você precisa, o crescimento que você sempre desejou. Esse é o retorno que você precisa. Né? Vai te trazer o retorno que você precisa hoje. Então, pense em 3 metas, não pensa muito lá na frente, não. Aí você fala, mas isso faz sentido? Olha, grandes empresas estão fazendo algo muito parecido também hoje. Eu atendo empresas, acompanho o planejamento delas, acompanho a estruturação disso tudo, e vejo que grandes empresas também já não estão fazendo planejamento de longuíssimo prazo, reduzindo bastante, estão trazendo cada vez mais para perto, porque agora, um problema de cada vez. Vamos resolver o que está aparecendo agora. Qual é a diferença disso? Bom, eu te falo, vou te dar um exemplo. Eu atendi muitas pessoas, principalmente no começo da pandemia, de lá para cá não parei. Eu atendi 2 pessoas que estavam em situações muito parecidas, pessoas distintas, de lugares diferentes, e eu acompanhei essas 2 pessoas de certa forma, com questões de home office, com distanciamento, filhos, como cuida. Elas tinham um problema muito parecido, até o formato de família bem parecido. Uma delas falou, eu tenho um problema, não consigo dar conta disso, e parou, A outra falou assim, olha, eu tenho um problema, o que acontece? Eu não estou conseguindo mais fazer exercício, não estou conseguindo ter uma boa alimentação, estou com dificuldade para cuidar dos filhos. Aí ela, dia a dia, foi criar uma rotinazinha de exercício, fazer um combinado com o marido lá para usar o único espaço que eles tinham para fazer um home office, sabe?
combinar com a empresa lá que ela trabalhava. Ela foi dando jeitinho, todo dia um pouquinho. Ela testou, não deu certo. O que ela fez? Mudou. Não dá certo fazer exercício de manhã? Faça à noite. Quanto tempo eu preciso para fazer exercício dentro de casa? Quanto tempo você acha que você precisa? Cara, tem aplicativos hoje aos montes aí que em 7 minutos você sai com a língua no chão. Eu faço, quando eu faço viagem, estou lá no quarto do hotel, estou lá, né? Ninguém entende quando passa da porta, mas é isso, é para você manter forma, então, se você realmente acredita que isso é importante para a sua vida, você faz alguma coisa com isso. Enfim, qual é o resultado? Depois de 1 ano e meio, 2 anos, um está igual. E a outra mudou a vida, conseguiu dar conta, não tem mais medo de enfrentar o home office. Não tem mais medo, entende? É um pouquinho todo dia. Como é que você encontra esse direcionamento? Um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia. Meus resultados vão ser grandes? Não. Você tem que estar preparado para isso. É um pouquinho todo dia. Cara, não existe começo grande para quem vai longe. Anota isso, por favor. Não existe começo grande para quem vai longe. Eu fico imaginando o seguinte, eu olho assim, quadro da Mona Lisa. Aí eu tenho certeza que quando Da Vinci estava pintando o quadro, quando ele deu a primeira pincelada, passou alguém do lado e falou, que lixo, hein? E saiu. Porque assim, quando você começa, as pessoas também começam a te julgar e tal, e você vê e fala assim, nossa, não é isso que eu queria, não é isso que eu precisava nesse momento. As pessoas começam a te desencorajar, talvez, e você deve continuar, você deve persistir, se você acredita que realmente aquele é o caminho, se você tem as suas certezas. Isso é muito importante para você, entende? Não parar. Cara, não existe resultado grande para quem vai longe, logo de início. O resultado é pequeno. E você vai crescer, você vai conseguir evoluir, você vai conseguir avançar aos poucos. Tempos difíceis. Você precisa ter essa paciência e a inteligência de que você caminha um pouquinho todo dia. Mas você precisa caminhar um pouquinho todo dia. Entende? Está parado há quanto tempo? Pensa nisso. Quanto tempo está parado? Prometeu algo para você mesmo, não cumpriu. Parou, desistiu fácil, sem motivo nenhum. Só porque não quero. Tudo bem. Mas está abrindo mão de algo importante para você, que pode mudar a sua vida. Você nem faz ideia. Muitas das pessoas fazem exercício, elas não imaginam o poder de fazer exercício. O que dispara dentro do corpo, o que dispara na mente, como afeta as emoções. Afeta demais. Então vale a pena você investir nisso também. Um dos exemplos, mas enfim, para você anotar aí. Outra coisa importante, energia. Energia, o terceiro item. Toma nota, por favor. Energia. Sabe aquela energia que quando você tem certeza... Quer ver um exemplo bom? Você tem certeza de alguma coisa, vem alguém, te desafia, fala que você está errado e ainda tira sarro de você. Você vira e fala, o quê? Que foi que você disse? Não, repete esse negócio aí. Sabe essa energia que você tem, às vezes, para brigar no trânsito? Sabe esse negócio que às vezes é meio ruim? Briga de futebol, né? Competição, né? Falar mal do vizinho. Essa energia, ao invés de gastar energia com essas situações, você pega essa energia e deposita sobre esse plano que você tem, você deposita sobre algo bom na sua vida. É essa energia que você precisa ter. Por isso que você faz pequenas metas agora, nesses tempos de dificuldade, e aplica essa energia sobre esses tempos. Mas é preciso querer viver, querer mudança, querer fazer o negócio acontecer. Tem um cara chamado Nelson Mandela, você já deve ter ouvido falar dele. Ele veio de uma tribo africana, e foi simplesmente o primeiro presidente da África do Sul. Tribo africana, primeiro presidente da África do Sul. Lembra que eu falei? Não existe passo, o passo é pequeno para quem vai longe. Imagina se ele, fico pensando aqui, né, se ele fosse dar esse salto, um dia você vai ser primeiro presidente. Ele já tinha desistido. Meu Deus do céu, o que é isso? Está louco? Né? Nem é o regime do país. Olha só, agora, o lance do Mandela é o seguinte, ele ficou preso pelo menos... Assim, acho quase uns 30 anos da vida dele, ele ficou preso. E muitos desses anos, se eu não me engano, acho que 13 anos da vida dele, que ele ficou preso, desses quase 30, ele ficou numa cela 2x2. 2x2. 4 metros quadrados. Estava um pouquinho maior, talvez, do que isso. Você até na internet, você consegue até ver a cela que o Mandela ficava. Hoje em dia tem um link lá para você achar a cela que o Mandela ficava. Qual cômodo na sua casa, qual dormitório tem 2x2? Pensa nisso. Né? Talvez banheiro, né? Banheiro, 2x2, o restante talvez um pouco maior. Agora, o que eu quero te falar para demonstrar, dar um exemplo de energia é o seguinte. Todos os dias, quantos dias? Todos os dias. Mandela acordava muito cedo.
Ele corria 45 minutos. Aí você fala, como assim corria 45 minutos? Numa cela 2x2, correr. 45 minutos. 45 minutos todos os dias. Quantos dias? Todos os dias corria 45 minutos. Depois de 45 minutos, ele fazia 200 flexões. 200 flexões, gente. É surreal, né? Mas ele fazia. Energia. 100 abdominais. E mais burpee, uma série de coisas. Ele fazia quase um crossfit lá dentro de um quarto 2x2. Meu Deus do céu, o que você precisa para fazer? Nós aqui hoje, qualquer um de nós aqui tem muito mais do que essas pessoas tinham, ou tem. Se comparado com o mesmo período, nós temos mais condições. Entende? A energia, a vontade. Quando ele saiu de lá, ele estava pronto. Mas o cara saiu de 30 anos de prisão e está pronto, mais estudado. Ele tinha leitura, ele acessava, depois começaram até a limitar a leitura dele. Olha só, ele saiu de lá para ser presidente da África do Sul. Ele saiu de uma condição de presidiário e estava pronto. Você pode sair da condição que você está e está pronto para aquilo que vem, mas você precisa se preparar para isso, você precisa acreditar no seu crescimento, você precisa agir, ter essa visão positiva, esse direcionamento pontual, entende? E energia para fazer o negócio acontecer, é muita energia para fazer a coisa acontecer. O quarto ponto que eu quero que você anote é relacionamento e compromisso. Relacionamento e compromisso. Quero começar por compromisso. Você precisa ter compromisso com você. Fato. Você precisa ter compromisso com as pessoas que estão ao seu lado. Fato. Um exemplo bom de compromisso com você é você botar para dentro coisas boas. Sabe? Tem pessoas que pegam lá, eu não tenho nada contra a Netflix, não, essas, nas plataformas, né, os streamings da vida, eu não tenho nada contra, não. Mas o problema é você pegar, sentar no sofá e passar dias, todos os dias que você tem disponível para crescer alguma coisa na sua vida, assistindo uma porcaria na TV. Entende? Você assiste coisas que de repente só te trazem sensações ruins, medo, terror, te invalidam, destacam atitudes extremamente negativas. É isso que você está se alimentando. Sabe, o nosso corpo é igual ao nosso estômago, sabe? Igual ao nosso sistema digestivo, não só o estômago, o nosso sistema digestivo. Você joga para dentro, ele transforma aquilo em alguma coisa. A nossa mente é assim, a sua mente é assim também. Você joga um negócio ruim, começa a assistir noticiário ruim, você vai ver que daqui a pouco você está assim, ó. E de repente foi só uma entrada e saída do banheiro lá, você está desesperado, já, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Você está assim. Né? Já teve crise de ciúmes? Sabe como é que é crise de ciúmes? Você é assim, você está bem. Ai, a vida é uma maravilha. E de repente você começa, não, mas pode ter, o que é isso aqui? Aí você começa a ver. Cara, sua vida vai do céu ao inferno em segundos, e de repente você está desesperado. Por quê? Porque algo desceu lá para o seu corpo. A sua mente lançou alguma coisa muito ruim, e de repente você está incendiado, e você vai falar com a pessoa, eu sei o que você fez. Aí a pessoa, o que você está falando, gente? Acabou de falar agora, está tudo bem. Você! E começa, por quê? O que mudou? Não mudou nada. Só o que lançou para dentro. Então, a informação que você lança para dentro da sua mente, do seu corpo, ela que vai dosar aquilo que realmente você vai usar no seu dia a dia, entende? É importante que você lance coisas boas, você pegue coisas boas, você se alimente de coisas realmente positivas para você, de boas mensagens, de inspiração. Eu devo ignorar o resto? Não, você pode ver o resto. Sempre, aliás, você pode com o que quiser. Agora, o lance é dosar isso, calibrar também, não nem só coisas ruins. Se você tem muita curiosidade, veja, mas dose também com coisas boas, não fique só focado nisso, porque certamente o resultado final não será bom para você. E aí, se eu estou falando também do compromisso com os outros, eu posso entrar também em relacionamento, que é no seguinte sentido. Eu quero destacar alguns pontos, o professor Patterson esteve aqui, ele falou de soft skills, você vai poder depois assistir a gravação dele, bem bacana, fala de coisas muito importantes também para relacionamento, com certeza, mas eu quero destacar 2 pontos aqui em termos de relacionamento. O primeiro é ouvir, e eu quero trazer uma versão, assim, uma pegada diferente do que eu vejo por aí. E o segundo aqui, nós vamos falar um pouco de como você apoia as pessoas. Em ouvir, eu quero te dar uma dica. Quando você quiser realmente ouvir alguém, quando você estiver desafiado a ouvir outra pessoa, tente transformar aquilo que a pessoa diz numa verdade para você.
Às vezes, nós não acreditamos nisso, falamos, não, isso aí, por besteira. A pessoa está falando, você já está aqui pensando o que você vai responder, tipo, olha, o que você está falando é uma grande besteira, eu já vi isso, eu conheço esse assunto, sabe, professor da vida, né? Aí vai lá, não, fala, então, mas, é assim que funciona. Aí, o lance é, isso não é ouvir em lugar nenhum da face da terra, né? Se você quer realmente desenvolver a sua escuta ativa, então na hora que a pessoa está falando e você fala, caramba, eu não acredito nisso desse jeito, aí você fala, não, o que poderia transformar isso numa verdade? Aí você vai apoiando a pessoa, assim, na sua mente, sabe? Aí você vai ver que você, com certeza, para apoiar, você a ouviu muito mais. É o que eu quero falar sobre ouvir. Às vezes a gente escuta, já está esperando a pessoa acabar de falar para retrucar. Vai dar certo? Não. Vai ter mais amigo? Não. A pessoa já sabe pela sua cara lá, pelo não verbal, né? A cara que você faz quando está conversando com alguém, pelo não verbal, a pessoa já sabe qual que é a sua, mesmo de máscara, viu? A máscara não está te salvando, não. Você faz o olhar lá, você levanta uma sobrancelha, a pessoa já olha e fala, vixe. Ela já dá uma encurtada na frase, assim, fala assim, já não está concordando mesmo, não vou gastar meu discurso, não. Então é isso aqui, né, que você acha? Aí na hora vem, dito e feito. É legal, mas o que você disse é importante, mas eu não acredito nisso. Olha, eu não faria isso se fosse você. Já vem aquela baita aula, quer dizer, a pessoa não se sente ouvida. Ela vai te procurar de novo? Bom, para isso aí, com certeza não. Né? Para esse assunto, com certeza não. E se ela depender de você todos os dias? Vai ser ruim, hein? Como é que você vai gerar relacionamento lá? A pessoa todo dia conversa com você e tem essa sensação de que você não está ouvindo, não está ouvindo nada. Então, esse é um ponto bastante importante que eu queria falar sobre comunicação com você, sabe? Relacionamento é comunicação. Para você relacionar, você precisa de confiança e uma boa comunicação. E aí, comunicação é mais ouvir do que falar. Assim, se você escuta mal, se você não tem essa escuta ativa, você não recebe o alimento mais importante que você tem para gerar a sua linha de raciocínio, gerar uma interpretação, até mesmo um conselho ou um pleno acolhimento da outra pessoa. Entende? Se você não ouve, você não é capaz de fazer isso bem feito. É impossível. Impossível, porque você está distante da pessoa que está precisando da sua ajuda. Bom, falando de ajuda, se doe, ajude outras pessoas, faça de coração. E você fala, nossa, mas está tão difícil fazer para mim, fazer para os outros. Vale a pena, sempre vai valer a pena você ajudar alguém, ajudar outras pessoas, sempre vai valer a pena. Ajude uma vez e me diga se foi mal, se você se sentiu mal. Olha, eu participo de alguns projetos publicamente. Se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver Alan com 2 L Sato, S-A-T-O. Você vai ver lá, meu Instagram, você vai ver, tem alguns projetos que eu participo. Cara, nunca eu encontrei uma pessoa que ajudou e se sentiu mal. Nunca. Mas eu não vou entrar em projeto. Tudo bem, não precisa ser em projeto. Ajuda a pessoa que está do seu lado aí, a pessoa do seu trabalho todo dia, a pessoa da sua família, ajuda também. Tem pai que não ajuda filho, tem filho que não ajuda pai. Se você está nessas condições, então ajuda. Experimenta isso, vivencie isso. O que você vai gerar para você é um crescimento inigualável, é ímpar. Essa é a melhor experiência que você tem para crescer, é ajudar os outros. Ajude e receba esse crescimento gratuitamente na sua vida. Gratuitamente na sua vida. É relacionamento. Apoiar os outros faz parte. Você precisa aprender a fazer isso. Tem gente que mesmo quando vai ajudar, atrapalha. Você já passou por isso? Alguém que fala, vou te ajudar. Você fala, não, pelo amor de Deus, não ajuda não. Porque você sabe que se a pessoa se envolveu no assunto, você fala, dancei. Não sabe ajudar, não te ouviu. Não está acostumado a fazer. Vai te ajudar de que jeito? E se essa pessoa for você? Pode ser você. Então, fique atento nisso, porque com isso, certamente, você vai crescer. Então, eu falei de um olhar positivo, de direcionamento. É importante você ter um direcionamento para vencer tempos difíceis. Depois disso, muita energia, você dedicar a sua energia nisso que você já construiu com esse olhar positivo, gratidão, direcionamento, você ter bastante energia. E agora, relacionamento, esse compromisso, comunicação, é bom você cuidar disso também, ok? E por fim, eu quero falar de uma atitude poderosíssima para a sua vida, que é perdão, esse auto-perdão, sabe? Você se perdoar também. Muitas vezes a gente deixa de caminhar porque olha e mede frustrações e fala, caramba, eu não quero cair nessa de novo, e acha que crescer não é para você. Muitas vezes você
pode pensar que vai acontecer tudo de novo. E o interessante é que você não é a mesma pessoa. Por mais que coisas não tenham dado certo, você não é a mesma pessoa. Entende? Você é alguém maior, alguém melhor. Só que você só consegue fazer isso se perdoar. Ah, mas foi a circunstância tal. Então perdoe a circunstância. Mas o perdão é o que você faz para tirar essa carga negativa que só te atrapalha, te emperra e te faz andar mais devagar para onde você for, porque é uma mochila com pedras. Então perdoe a situação, perdoe outras pessoas, perdoe a si mesmo. É um ato, é uma escolha o perdão. Você precisa escolher fazer isso para fazer bem. Quando você faz isso, aí você está livre para crescer, livre para decolar. Mas para se ver livre, você precisa realmente se desfazer dessas amarras antigas. Tem gente que não cresce porque diz assim, porque os meus pais disseram isso. Ok, mas você tem mais de 30. Não, porque os meus filhos... Tá, mas os seus filhos têm mais de 18. E fica jogando para os outros. Cara, libera. Toca a tua vida. Libera, perdoa isso. Se alguma coisa te magoou, se desfaça disso. Tire essa âncora. Ela está te limitando, está te segurando. Quer ver um negócio? Né? A gente tem aquele ditado lá, né? A alegria de pobre dura pouco. É o que a gente vê por aí. Então, geralmente a gente trata assim... Situação boa, a gente trata como se fosse acabar imediatamente. Né? É viva o que você puder viver, porque tem que aproveitar agora, porque a alegria de pobre dura pouco. E situação ruim, a gente trata como se fosse eterno. Olha só que coisa louca. É eterno. Aí as pessoas falam para mim, eu falo, nossa, mas parece que isso nunca vai acabar na sua vida. Mas foi um negócio que acontece, vai durar uma semana. É muito ruim, a pessoa fala, adoece, não sai de casa. Eu falo, gente, mas... É uma semana. Você não foi aprovado em uma prova e adoeceu por conta disso e parou tudo? Parou tudo? Não, porque a prova, você não faz ideia, é muito importante para mim. Tudo bem, gente. Mas é a mania de achar que as coisas boas estão acabando agora. Então você vive, porque dura pouco. E as coisas ruins duram para sempre. Não, gente. Tudo é fase. Tanto as boas como as ruins, tudo é fase, tudo é fase. Lembra que eu falei para você do Nick, aquele cara que não tinha os membros, nem os braços, nem as pernas? Como eu disse, hoje ele ainda não os tem. O que mudou? Para ele era o cara que queria tirar a própria vida, e hoje, ele tem uma família linda. Ele palestra no mundo inteiro, uns palestrantes super, mega, hiper requisitados. Entende? O que mudou? Conheceu líderes de grandes nações. O que mudou? Mudou o interno. Tem coisas no processo de crescimento, no processo de transformação, que acontecem do lado de fora. Então, você está sujeito, assim como eu, a crises econômicas, a crescimento econômico, a pandemia e várias outras coisas. Nós estamos sujeitos a coisas lá de fora. O nosso poder de influência com as coisas de fora, ele é reduzido. Agora, outros fatores acontecem do lado de dentro. E do lado de dentro, eu vou dar uma dica boa para você. Você é o presidente do negócio. Entende? Você é o presidente. É o presidente do seu negócio, decidindo o que você faz com cada departamento, com cada área, como você recebe as coisas, como você trata seus clientes. Aí, do lado de dentro, você é o presidente. Às vezes a gente tem algumas críticas no ambiente de trabalho. Não, podia ser isso, podia ser assim. Blá, blá. O que você está fazendo aqui? No seu negócio. Entende? Esse é seu. Esse é seu. Você pode viver por isso. Você pode acreditar nisso. Porque no seu negócio você vai dar o tom. Você vai falar que caminho eu vou seguir. Você vai falar o que vai acontecer. Para onde nós vamos. Como é que nós vamos lutar contra isso que está acontecendo ruim. É no seu negócio. No seu negócio. Você precisa tomar posse disso. Tem que passar rápido quando a gente está aqui juntos. Eu quero encerrar te provocando aqui, realmente a pensar sobre isso que nós conversamos. A primeira coisa, que crescimento é para você. Eu quero que você se encoraje a viver por isso. Eu gostaria de ver você se encorajando por isso. Crescimento é para você. Sempre foi. Sempre foi. Talvez
coisas não tenham dado certo. Mas não deixou de ser para você. Crescimento é para você. Não importa quantos anos você tem, que tipo de limitação você tem na sua vida, mas crescimento é para você. Crescimento é para você. Eu gostaria que você vivesse acreditado nisso. E pensasse como todas essas coisas que você viu agora, de repente, podem encaixar muito bem no seu dia a dia. Podem encaixar muito bem hoje, no restante do dia que você tem, você pode aplicar tudo isso agora, a partir de agora, saindo de onde você está. Como isso é totalmente possível para você. E o meu desejo é que você viva bem, viva por isso. Alcance as coisas que você gostaria de alcançar realmente, de forma desenfreada, de forma ilimitada. E eu quero contar aqui o último caso, para você entender que isso tem um significado muito maior do que qualquer outra coisa. Eu tive um mentor, e a mãe dele tinha câncer. E os médicos deram para ela 30 dias de vida. E aí, ele contou a história para mim, ele falou assim, Alan, quando eu soube disso, eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, você sempre cuidou da gente, você sempre nos acompanhou, o que você realmente gostaria de fazer na sua vida? E ela deu algumas respostas que ele jamais imaginaria. Ela falou assim, eu gostaria de ser uma modelo, fazer alguma propaganda para alguém, para algum lugar, eu gostaria de aprender espanhol, e gostaria de tocar um instrumento musical. Ele nunca imaginou que a mãe dele gostaria de fazer isso. Bom, aí ele falou, vamos te matricular naquilo que é possível, escola de música e de línguas. E ele falou que nesses 30 dias ele precisou fazer uma viagem e logo depois ele volta. E quando ele volta, ele está passando na frente de um supermercado e olha uma placa, quem está lá nessa placa? A mãe dele. Fazendo a propaganda para alguém, para algum lugar. E de repente ele volta para a mãe e fala, mãe, eu estou tentando te ligar, fiquei preocupado, até voltei mais cedo, porque você não atende telefone? Ela fala, não, desculpa filho, é que eu estava na aula de espanhol, estava treinando aqui, ensaiando a apresentação de música, estou treinando, ensaiando aqui, violino. O resultado disso, sem grandes estudos científicos, com esse prazer, ela pôde viver esse prazer mais 5 anos, de tudo isso que ela se propôs a viver, entendeu? Cara, os nossos sonhos mobilizam muito mais do que a gente imagina na nossa vida. Seus sonhos mobilizam muito mais do que você imagina na sua vida. A gente é capaz de viver mais, sabe? Quando a gente tem bons sonhos, quando a gente corre atrás, quando a gente encontra esse crescimento dessa forma. Então, eu quero desejar a você que você encontre esse tipo de crescimento na sua vida, mesmo em tempos difíceis. Então, fico por aqui, agradeço aí.